Agora, um termo qualquer da PA. Eu fiz aqui esse esqueminha para vocês e mostrei essa fórmula aqui, ó. Como é que eu cheguei nela? Eu fiz toda uma explicação aqui, mas eu vou tentar também com o vídeo mostrar para vocês. A ideia é a seguinte, o que a gente viu? A gente viu anteriormente que um termo qualquer da sequência, ele é determinado pelo primeiro termo, mais uma quantidade de vezes a razão. E a gente viu que essa quantidade de vezes que a razão soma aqui, ela é sempre uma unidade a menos do termo que eu quero. Então, a gente poderia pensar a seguinte coisa aqui, ó. Vamos lá. Se eu quisesse o termo 37, por exemplo, da sequência, o que eu precisaria? Eu precisaria do primeiro termo mais uma unidade a menos da posição vezes a razão, ó. Se eu quisesse o 50º termo dessa sequência, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o primeiro termo mais 49 vezes a razão. Ó, sempre uma unidade a menos da posição. Se eu quisesse saber o termo 80º dessa sequência, o termo na posição 80, como é que eu calcularia o termo na posição 80? Eu pegaria o primeiro termo mais uma unidade a menos 80. 79 vezes a razão. Então, galera, se a gente quisesse saber um termo enésimo, né? Um AN, um termo numa posição N qualquer. O que todos os termos dependeram do primeiro, né? Então, todos os termos dependem do primeiro termo. E aí, cada vez eu tenho uma quantidade de vezes que multiplica a razão. Vocês concordam? Ó, no 37 foi 36 vezes a razão, no 50, 49, no 80, 79. Se aqui é N, qual é a quantidade que vai multiplicar aqui? Horas. Uma unidade a menos do que N. Então, como é que a gente representa isso matematicamente? Como N menos 1. E aí, pessoal, essa daqui é como se fosse uma fórmula que você pode utilizar para encontrar qualquer termo da PA. Então, eu posso encontrar um termo qualquer da PA sabendo a posição dele, tendo o primeiro termo e tendo a razão. Em alguns problemas da PA, vocês vão ver isso, e eu até coloquei aqui no slide, ó. Eu coloquei assim, ó. O AN, ele pode ser um termo da sequência, ou seja, um termo qualquer, numa posição qualquer da sequência, ou ele pode ser o último termo. Então, em alguns problemas, onde nós vamos ter PAs finitas, PAs com uma quantidade X de termos, né? Esse N vai ser o último termo. Como assim, Paulinha? Por exemplo, eu estou dizendo assim, ó, uma PA tem 50 termos. Se ela tem 50 termos, quer dizer que o último termo tem a posição N50, tá? O A1 é o primeiro termo sempre, o N é a posição, então o A1, o N é a posição do termo ou a quantidade de termos da PA, como eu falei antes, e o R é a razão da PA. Então, essa fórmula ela vai ser bastante utilizada para a gente determinar bastante coisa.